Esse é o nosso Deus, amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Senhor, fale conosco mais uma vez. Estamos hoje em mais um culto aqui neste lugar. E a minha oração é que não seja mais um culto, mas que seja um culto onde os céus estarão abertos. Eu te peço, Senhor, que o efatá de Deus venha estar sobre nós essa noite. E que saiamos aqui restaurados, curados. E nós te pedimos, meu Pai, que toda porta que está travada, que venha a ser destravada. Meu Pai, que venha haver desbloqueios aqui nessa noite. Desbloqueios financeiros, sentimentais, espirituais. Desbloqueios físicos da alma. Para que venhamos viver milagres. É o que nós oramos no nome de Jesus. E todos digam amém. Se assente aí. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Hoje eu quero falar sobre os processos do efatá. Quais são os processos que envolvem o efatá de Deus? Eu começo dizendo que tudo que Cristo faz tem um propósito. Tudo que Jesus fazia era para um propósito. E quando você vai ler a história de Cristo, você vai observar que Jesus era esse homem que andava de cidade em cidade. Mas Jesus não se movia por mover. Ele não ia em nenhum lugar por um acaso, mas ele tinha um propósito a operar em cada lugar. Então Cristo é aquele que conhece tudo antes de acontecer. Cristo é aquele que sabe de tudo e por saber tudo, Ele pode operar tudo na sua vida. Um Deus que conhece o mais íntimo do seu coração. E por saber tudo então, Cristo não atende no atacado, no varejo, Ele atende de acordo com a sua necessidade. Ele trabalha na individualidade, amém? Ele trabalha através de milagres personalíssimos. Então você que está aqui nessa noite, Deus não vai trabalhar aqui de forma geral. Ele vai trabalhar sim, ministrando de uma forma geral, mas vai trabalhar íntimo no seu coração. Porque Ele faz milagres individuais. Então Cristo, Ele sempre movia por um propósito. Quando Ele foi a Betânia, Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Quando Cristo foi a Gadara, Ele chegou naquela cidade para libertar um homem que estava cativo. Quando Cristo foi a Sidom, Ele foi ali para transformar, para curar uma mulher que tinha uma filha endemoniada. Então, por onde Cristo passava, milagres aconteciam. Por onde Cristo passava, milagres eram reais. Para alguns, Ele usava a palavra, para outros Ele tocava, para outros Ele cuspia, como esse caso aqui. Então, Cristo nunca teve um padrão para operar milagres. Cristo é esse homem que nunca usou um método específico. Nem fala a verdade, aqui nessa história nós lemos que Ele cuspiu no rosto daquele homem. Se você viesse aqui hoje e falasse, pastor Dayana, eu quero que você ore pela minha vida e eu cuspisse no seu rosto, eu tenho certeza que todos diriam, a pastora Dayana ficou doida, é verdade? Se eu cuspisse na sua cara aqui agora, né, e liberasse a cura, meu Deus, a pastora Dayana surtou, ela está doida. Mas aqui é tão esquisito, tão absurdo, imagina comigo. Mas Cristo é esse homem que Ele sempre fazia de uma forma diferente. Ele não tinha um método específico. E aqui é tão linda essa história porque Cristo está saindo de Sidom e de Tiro. E Ele vai para Decápolis. E essa cidade de Decápolis era um ambiente que Cristo não era bem recebido. Decápolis era uma cidade que estava dominada pela maldade, dominada pelo espírito de Jezabel. Então Jesus Cristo nos ensina algo maravilhoso. Ele não tem crises em passar por lugares que eu e você não íamos. Cristo não tem problema de ir a lugares que eu e você rejeitamos, porque eu volto a dizer, Jesus se movia por um propósito, Ele se movia por uma necessidade. Era Cristo dizendo, eu vou nesse ambiente mesmo sendo rejeitado, porque lá eu vou operar uma grande obra. Cristo se movia o que? Por propósito. E Cristo, para cumprir esse propósito, Ele passou por processos enquanto Ele esteve aqui na terra. Cristo, enquanto andava de cidade em cidade, perceba que Cristo Ele não voltava na cidade que Ele ia. Esse processo que Ele enfrentava sempre o levava para caminhar para frente. Cristo enfrentou a rejeição, Cristo enfrentou ali muitos conflitos, mas nada permitiu que Cristo parasse.
Porque ele entendeu que ele tinha algo que era maior. O processo não era capaz de parar a obra que ele veio cumprir aqui na terra, porque ele entendeu que ele tinha um propósito. Cristo entendeu, sabe o seguinte? Ele estava dizendo: o processo que eu estou enfrentando não vai invalidar o propósito, porque o propósito sempre é maior do que o processo. O propósito sempre será maior do que o processo. Como assim, pastor Dayana? O seu propósito é maior do que a sua dor. O seu propósito é maior do que a sua dificuldade. O seu propósito é maior do que a sua luta. O seu propósito é maior do que a sua angústia, tristeza, ansiedade. Cristo, ele nos ensina aqui algo poderoso. Mesmo doendo, eu vou continuar. Mesmo sendo rejeitado, eu vou continuar, porque eu tenho um propósito a seguir. Você tem um propósito a seguir, nada vai parar esse propósito na sua vida. Diga comigo nessa noite: está doendo, mas eu vou avançar, porque Jesus, Ele está comigo. Ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação do século. Então Cristo agora é movido por um propósito, não pela dor. Ele está nesse ambiente de Decápolis. O texto diz que agora algumas pessoas trouxeram um surdo. Alguns amigos, olha a importância, né, de ter um amigo. Alguns amigos que agora levaram esse homem que era surdo e tinha dificuldade de falar até a Cristo. E a minha pergunta para você aqui hoje é: as pessoas com as quais você tem se relacionado, elas têm se aproximado de Jesus ou têm te afastado de Jesus? As pessoas que você hoje se relaciona, elas facilitam a sua relação com Cristo ou elas dificultam a sua relação com Cristo? Porque o que faz esse homem receber o milagre é porque ele tinha amigos que o levaram até a Cristo. Como assim, pastor Dayana? As alianças que você faz hoje revelam aonde você vai chegar. Ei, com quem você anda vai determinar quem você será. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é verdade? As suas alianças revelam aonde você vai chegar. E tem muita gente que está perto de você, que está só sugando a sua energia, que está só aproveitando, abusando de você, das suas fragilidades e deficiências. Mas nessa temporada, o Efatá de Deus vai fazer uma limpeza nos seus relacionamentos. Nessa campanha, a peneira vai passar, amém? E só vai ficar quem é de Deus para a sua vida. Só vai permanecer quem tem propósito na sua vida, quem tem algo a cumprir na sua vida. O Efatá de Deus vai passar. Mas pastora, cadê o fulano, ciclano? Aí foi o livramento na sua vida. É Deus te protegendo, meu irmão. Olha que interessante, os amigos desse homem agora levam ele até Cristo e mais. Eles suplicam para que Cristo tocasse nesse homem. Eles queriam que Cristo impusesse as mãos sobre esse homem. Mas Cristo agora não toca as mãos, mas Cristo diz: abra a boca. E é nesse momento que Deus está dizendo algo poderoso: eu não vou fazer do seu jeito, mas eu tenho o meu jeito. Jesus Cristo disse não. Sabe o que é isso? O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E Deus é essa pessoa que sempre vem para atropelar muitas vezes os seus planejamentos, porque aquilo que Ele tem para a sua vida é bem maior. Mesmo que você não entenda hoje, creia. Ele não atrasou, não se perdeu, mas será para algo maior na sua vida. Porque Deus não é racional. Deus é Deus. Deus é Deus, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então creia nisso hoje. Ei. Nós olhamos apenas para o hoje, mas Deus já viu o seu futuro. Nós olhamos para o agora, mas Deus já escreveu o seu futuro. Por isso que Deus vai trabalhar muitas vezes na contramão daquilo que você planejou e idealizou, porque Ele sabe que amanhã vai ser bem melhor. Porque Deus não trabalha como você gostaria, Deus trabalha como você precisa. Deus não trabalha nem por aquilo que você quer, mas Deus trabalha de acordo com a sua necessidade. Ele quer atender a sua necessidade, não o seu sentimento, não o seu desejo. Ele fará por você aquilo que você precisa aqui hoje. O Efatá vai chegar na sua vida. E agora Cristo, então, Ele faz o quê? Ele cospe nesse homem. E quando você lembra, né, de cuspe, logo vem à mente o quê? Meu Deus, que algo nojento, é verdade?
Essa palavra cuspir, ela está ligada ao quê? É um sinal de rejeição, humilhação, desprezo. E aqui a pergunta é, pastora Dayana, Jesus Cristo rejeita alguém? Se ele cuspiu, ele está rejeitando essa pessoa. Mas Cristo não rejeita pessoas, ele não despreza pessoas. Sabe aqui o que eu entendo nesse texto? Cristo não está rejeitando a pessoa, ele está rejeitando a doença dela. Quando ele cospe, ele está dizendo: eu não rejeito você, eu estou rejeitando a sua doença. Eu estou rejeitando a sua surdez, a sua paralisia na fala. Cristo hoje está dizendo: eu estou rejeitando esse mal na sua vida. Eu estou quebrando o mal nesse momento. Eu estou desprezando tudo aquilo que não é para você. E as cadeias serão quebradas nesse momento. Ele está quebrando o mal pela raiz aqui, eu creio. Porque o efatá é um desbloqueio. O efatá é abriu-se, está liberado. É Cristo dizendo: eu desprezo você, enfermidade. Eu desprezo você, doença. Eu desprezo você, porque eu já tomei sobre si as dores e enfermidades. E eis que sobre ti virá a cura, virá o renovo em nome de Jesus. Então Cristo despreza aquela enfermidade. Mas olha que interessante, Cristo agora, ele pega esse homem e leva ele à parte, porque existia uma multidão. Cristo agora pega esse homem o quê? E leva ele à parte. E cuidado com a multidão, porque a multidão é aquela que come o pão, mas grita, nem crucifica. A multidão é aquele que quer apenas milagres, mas não quer o Deus dos milagres. Então hoje, meu irmão, cuidado com a multidão da sua vida. Ei, não deixe ser ouvido e viver de acordo com a voz da multidão, mas decida hoje ouvir a voz de Cristo. Porque a voz que você ouve vai determinar o milagre na sua vida. A voz que você ouve determina o caminho do seu milagre. Não ouça a multidão, mas ouça a voz do Senhor Jesus. Ouça a voz da fé aqui hoje. Porque a multidão diz: não tem jeito, não tem como. Mas Cristo, ele diz: ei, prossiga, avance, porque eu estou contigo. A multidão quer tirar o que? A alegria, a fé. A multidão quer roubar a expectativa, a paz. Então hoje não olhe para a multidão. E então Cristo pega esse homem surdo, que não falava corretamente. E agora o texto diz que Cristo, ele levanta os olhos aos céus. Ele dá um suspiro profundo e ele diz: Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. E aqui a pergunta é: por que Cristo diz Efatá? Por que Cristo agora grita Efatá? Porque esse homem gritava em silêncio. Esse homem não ouvia e não conseguia falar, mas a alma dele falava. Esse homem estava dizendo algo poderoso. Ei, eu não consigo falar, mas a minha alma fala. E Cristo, aquele que criou a criatura, mesmo que não ouça, mesmo que ele não ouve palavras, ele está ouvindo a sua alma aqui hoje. É Deus dizendo: o teu silêncio eu ouvi, porque o Criador ouve até o silêncio da sua alma. O Criador ouve o som da sua alma, e a sua alma faz barulho no céu. Isso é oração, dizer domingo, oração é mais do que palavras. Oração é a verdade do coração. Mesmo que não saia palavras, tem a verdade que está no meu coração. Efatá, eu ouvi o grito que ninguém ouviu. Mesmo não falando e ouvindo, eu estou ouvindo a sua alma bater. Sabe aquele dia que nem oração sai? Do lado de fora nada sai, não tem palavra mais. Mas lá dentro está tendo um barulho que faz o que tem o poder de alcançar os céus. A sua alma não fala, mas o seu coração, o teu silêncio faz barulho no céu. Então hoje, mesmo que não saia palavras, mesmo que não saia voz, continue clamando, porque Deus é aquele que ouve os gemidos. Ele está ouvindo a sua alma aqui hoje. E Deus tem um comando de voz para liberar aqui nessa noite.
E essa voz será de acordo com a sua necessidade. Se é a cura, será a cura. Se é a bênção, será a bênção. Se é a provisão, será a provisão. Porque o efatá de Deus chegou na sua vida. O efatá já foi liberado no mundo espiritual. Já estamos em oração por isso, igreja. Estamos queimando por isso. O efatá já foi liberado hoje no mundo espiritual. E essa porta vai se abrir. Quantos aqui creem em nome de Jesus? Diga: eu creio que o efatá chegou na minha vida. Perceba que ele não é mudo. Ele não consegue falar o que corretamente. Ou seja, ele não é mudo, ele tinha dificuldade de falar. Ele não conseguiu se comunicar. As cordas vocais eram perfeitas. Ele tem tudo para falar, mas não consegue falar. Ele tem tudo para se comunicar, mas não consegue se comunicar. E eu estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo isso. Tem tudo para dar certo, mas não dá certo. Tem tudo para prosperar, mas não sai do lugar. Já fez de tudo, já correu atrás, mas o que? Está fechado, paralisado, bloqueado. Tem tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. Tem tudo para ser bem sucedido na vida, mas o que? Está fechado, ministério fechado, vida financeira está fechada. E aí você olha a sua volta e diz: meu Deus do céu, o que é isso? Porque eu estou lutando e parece que ao invés de caminhar, de seguir em frente, eu estou retrocedendo. Ei, não sai do lugar. Mas eu creio que nessa campanha, meu irmão, serão 4 semanas, o efatá será liberado. E você viverá um desbloqueio do Senhor Jesus. Porque as cadeias se rompem ao nome desse Deus. As muralhas se desfazem ao nome desse Deus. E tudo aquilo que está fechado vai se abrir. Porque o efatá, isso, abriu-se. Esse ministério, se não anda, vai andar. Se a luta vai ser liberada na sua vida, porque o efatá de Deus, o efatá é uma explosão no céu, é uma dinamite no céu, é uma bomba nas mãos de Deus, porque vai abrir em nome de Jesus. E agora chegando ao fim, efatá, desbloqueio. Tudo que está fechado está sendo aberto em todos os níveis. Área sentimental, física, financeira, emocional. Em todos os níveis o efatá será liberado. Ei, está aberto a partir de hoje. Receba isso agora, meu irmão. Está aberto, está liberado. Deus está aqui hoje marcando esse dia, essa noite, 7 de maio, para dizer para você: o efatá chegou na sua vida. Então creia nessa noite que está acontecendo rebuliço no mundo espiritual agora. Há anjos trabalhando por você. Jesus Cristo está aqui hoje e o efatá será liberado. Então Cristo agora pega esse homem e diz: efatá, seja liberado agora. E olha que diz o versículo 35. Com isso os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou o que? Livre. E ele começou a falar corretamente. Olha que extraordinário. Ele nunca tinha ouvido, nunca tinha falado, mas agora, instantaneamente, ele começou a falar corretamente. Um homem que não tinha ali uma direção vocal, que não tinha uma referência vocal, ele começa a falar e a ouvir corretamente no mesmo momento. Sabe o que é isso? Aquilo que iria demorar anos, vai acontecer uma aceleração na sua vida. Aquilo que seria para o ano que vem, eu quero declarar que haverá uma aceleração do Senhor. Isso é o efatá de Deus. Aquilo que seria para amanhã será hoje. O homem começou a falar no mesmo momento. É Deus dizendo: eu estou acelerando processos na sua vida. O que era para amanhã, o ano que vem será para agora. Porque diz o Senhor: eu estou acelerando processos na sua vida. Porque Ele vai te surpreender, meu irmão. O efatá é isso. Já tem uma ordem. Vai acontecer. Isso não é positivismo, não. É fé. Porque a fé é o declarar mesmo não vendo.
A fé é crer mesmo não vendo, fazer o mover na minha vida, mas é acreditar que já foi liberado, que vai chegar em nome de Jesus. Isso é fé, vai acontecer. O povo agora ficou o quê? Maravilhado. E todos diziam: ele faz tudo muito bem, faz o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus Cristo faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Ele é um Deus que é perfeito. No início é estranho, no início é um cuspe, mas no final vai dar certo. Porque o tempo do casulo é o segredo da borboleta. No início houve um cuspe, houve um toque na língua, mas no final esse homem saiu curado, ouvindo e falando. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se entende, mas milagre recebe. Milagre eu não vou explicar, mas milagre eu vou viver. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que opera milagres hoje e agora. Então não queira explicar milagres, apenas queira viver milagres. Milagre não se explica, milagre se vive. Sabe por quê? Porque foi o efatá de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos nos colocar de pé agora. O efatá é profético, igreja. O efatá é profético. Eu quero que você venha pensar agora. O que está preso à sua vida? O que está preso à sua vida aí agora? Pense aí. Traga a sua memória. O que não sai do lugar? O que está paralisado, travado da sua vida? São os vícios que você está preso a eles? As drogas? A pornografia? A ansiedade? Qual é a área da sua vida que está o quê? Travada hoje? É o suicídio que está batendo aí todo dia, se mata, arranca a sua vida. O espírito da morte, o espírito da pobreza, da miséria, do divórcio. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas como eu disse, Deus se move pela sua necessidade. Deus se move por um propósito. Qual é a sua necessidade hoje? É um trauma do passado? É uma rejeição familiar? É uma rejeição lá no ventre da sua mãe, do seu pai? Talvez palavras que foram lançadas. Para outros, a esterilidade que está aí. Para alguns, a doença, a crise do pânico, a dependência emocional, dependência física, dependência nem do sangue, do cigarro, nem do álcool, das drogas. Eu creio que nessa campanha, porque o efatá ele é profético, o efatá é de Deus para a sua vida, será liberado, porque nós somos livres no nome de Jesus. Você é livre no nome de Jesus. Nós somos livres e nada irá nos prender, nada irá te parar, nada irá roubar o propósito de Deus na sua vida, porque haverá um efatá de Deus hoje. O efatá já foi liberado nessa noite. E nós iremos cantar agora uma canção. E logo após você vai gritar. Você vai gritar efatá, declarando: eu estou liberado, eu estou desbloqueado, eu estou habilitado, eu estou pronto para viver o novo de Deus. Porque cadeias caem por terra nesse momento, grilhões caem por terra nesse momento, porque há poder no nome de Jesus, igreja. E aonde esse nome chega a cura, aonde ele chega a milagre, aonde ele chega a libertação. E nessa noite ele quebra as correntes, ele quebra as cadeias agora. Os diáconos, líderes, vamos orar nesse momento, vamos andar por essa igreja. Os pastores, líderes, vamos orar, porque o efatá, ele é profético na sua vida. A libertação chegando aí na sua vida agora, a cura chegando agora na sua vida, porque o efatá foi liberado